Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos do Haikai, escritos pelo mestre Masuda Goga. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é 6 de agosto. E por acaso, o mestre Goga nasceu no Japão no dia 8 de agosto. Então, daqui a 2 dias seria aniversário dele. Ele nasceu em 1911 e desde os 12 anos ele gostava muito do Brasil. Ele tinha paixão pelo Brasil, estudava pelo país, se interessava. E com 18 anos ele realizou o sonho de vir para cá. Ele já escrevia Haikai quando, em 1935, ele conheceu um outro mestre japonês aqui no Brasil, o Nenpuku Sato. E aí ele passou a praticar o Haikai de uma maneira mais tradicional, incluindo e defendendo a inclusão do Kigo no texto. Se você não sabe, Kigo é uma palavra ou expressão que representa a estação do ano. No Brasil, Goga também escreveu haikais em português e ele publicou livros de haikais e sobre haikais. Inclusive, junto com a sua sobrinha Teruko Oda, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ele publicou Natureza, o berço do haikai, que é a Kigologia do Brasil, ou seja, um conjunto de palavras e de expressões que representam as estações do ano no Brasil e que podem ser usados nos haikais em diferentes estações. Então, se você escreve haikai, eu te aconselho a dar uma googada nesse livro. Depois de uma carreira brilhante, infelizmente, o mestre Goga veio a falecer em 2008. Mas ele deixou pra gente um trabalho muito bonito a respeito do haikai. E entre os trabalhos dele está um texto chamado Os 10 Mandamentos do Haikai. E eu quero compartilhar com você o conteúdo desse texto, que nos ajuda a entender como é que ele compreendia a escrita do haikai. O primeiro mandamento diz que o haikai é um poema de 17 sílabas, escrito em 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente. Ele também diz que o haikai não contém título, não contém rima e contém o kigo, que é a palavra que diz respeito à estação do ano. Esse mandamento me fez lembrar que o Goga foi amigo do Guilherme de Almeida, o poeta Guilherme de Almeida. E o Guilherme de Almeida tinha uma visão um pouco diferente sobre o haikai. Ele colocava título e rimas internas, fazendo o que ficou conhecido como haikai guilhermino. Na visão do Goga, essa não seria a melhor forma de escrever o haikai. Não é o jeito como ele escrevia, pelo menos. O segundo mandamento reforça a importância que o Goga dava para o uso do termo da estação. Então ele diz que o kigo está obrigatoriamente presente no haikai e que ele deve ser uma palavra ou expressão que representa uma das 4 estações do ano, ou seja, primavera, verão, outono e inverno. Você pode escrever, por exemplo, um poema, um haikai, que tem a expressão festa junina. Ela é uma característica, não natural, mas social, do inverno no Brasil. Ou então, um poema que tem a palavra ipê, é uma característica de uma outra estação no Brasil. E aí nós passamos para o terceiro mandamento, em que o Goga explica que para o poeta, para o Haijin, cada estação do ano ela está relacionada a uma sensibilidade, a um tipo de sentimento. Por exemplo, o verão representa a vivacidade, a primavera representa a alegria, o inverno representa tranquilidade e o outono está relacionado à melancolia. O quarto mandamento é que o haikai representa um instante da sensibilidade do poeta. Então, ele deve evitar expressões poéticas complicadas e ele deve estar focado em um momento de transitoriedade. É a captura de um momento de transitoriedade. Ele também deve evitar o raciocínio. Parece que o haikai tem que ser muito simples, como se ele fosse um mini vídeo ou até uma fotografia daquele instante. O quinto mandamento reforça a importância da métrica. O Goga vai explicar que o mais importante é que o haikai tenha 17 sílabas. Um pouquinho menos, talvez, mas o ideal é que ele tenha 17 sílabas, mesmo que a disposição dos versos não consiga ser perfeitamente realizada em 5, 7 sílabas. Ele reforça a importância das 17 sílabas. E aqui fica ainda mais claro que ele está aplicando essas regras ao haikai escrito em português, porque ele vai dizer que a contagem de sílabas termina na última sílaba tônica, ou seja, ele está falando sobre sílabas poéticas e não sobre as sílabas comuns. O sexto mandamento é que o haikai é um poema popular, por isso ele não deve usar palavras complicadas, ele precisa usar palavras simples, cotidianas.
O sétimo mandamento parece ser uma restrição contra o plágio. O Goga vai dizer que o dono do haikai é o próprio poeta e por isso a imitação deve ser evitada. Cada poeta precisa buscar a sua própria inspiração, escrever do seu próprio jeito e não imitar ou copiar aquilo que foi escrito por outras pessoas de uma maneira irrestrita. O oitavo mandamento do Goga reforça a relação entre o haikai e a fotografia. Ele diz que o raijin atento, o haikaísta atento, captura o momento como se apertasse o botão de uma máquina fotográfica. O nono mandamento explica que o haikai não deve ser um poema discursivo e acabado. Ele explica que o haikai deve deixar registrada uma emoção sentida pelo raijin, pelo poeta, mas também deixar essa emoção em aberto, para que o leitor consiga reproduzir, recriar ao ler o poema aquela emoção, aquela sensação. Ele não é discursivo no sentido de que ele precisa explicar claramente aquilo que está sendo sentido. A emoção é sugerida no haikai. O 10º e último mandamento diz que o poeta deve evitar expressões de sentimentalismo, pieguice ou causalidade, porque o haikai é fruto da imaginação e da sensibilidade. Através dos 10 mandamentos do haikai, escritos por Goga, a gente consegue compreender melhor como esse poeta escrevia e pensava a própria escrita e o haikai de modo geral. E se você também gosta de escrever, não deixe de se inscrever neste canal para receber mais conteúdo sobre escrita, leitura e publicação, principalmente de poesia.